Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre farinha de trigo. Vou ensinar para vocês um pouquinho sobre o que é o trigo e também como você pode identificar qual é a melhor farinha para você usar para fazer um bolo, ou para fazer uma torta, ou para fazer um pão. Então vamos lá! A principal função da farinha de trigo é dar estrutura nas nossas preparações. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre o trigo, eu vou explicar como ele é feito. Bem, o grão do trigo é dividido em três partes. Nós temos a parte externa, que seria a casca ou farelo, é aqui que está concentrada a maior parte de fibra. Nós temos a parte interna, que se chama endospermo, é aí na hora que o grão é moído, é daí que a gente extrai o trigo. Podemos ter uma extração de trigo de 6 a 18% de proteína. E eu vou explicar mais lá na frente porque é muito importante esse teor de proteína. E a terceira parte do grão é o que a gente chama de germe, que é a sementinha, o embrião desse trigo. Nesse embrião está concentrada a maior parte de gordura. Então, quando você compara uma farinha de trigo integral só com uma farinha branca, você vai ver que na farinha integral nós temos tanto parte do farelo, que tem a fibra, como a parte do germe, né, que a gente tem a gordura. Então é muito importante, quando você estiver utilizando a farinha de trigo, tirar da embalagem e guardar num pote hermeticamente fechado, porque a farinha de trigo integral ela vai estragar bem mais rápido, porque como ela tem essa gordura, com o passar do tempo ela vai ter um cheiro de ranço, um cheiro de velho. Tá bom? Para você entender e identificar a melhor farinha para cada produto que você vai fazer, é entender sobre a porcentagem de proteína que existe no trigo. Então, quando você estiver lá no supermercado e estiver com dúvida, nossa, tem tantas opções, qual trigo eu vou comprar? Você tem que saber a porcentagem do trigo. Para você fazer um bolo, é melhor você utilizar um trigo. Você vai lá olhar lá na embalagem que tenha uma porcentagem de proteína que vai entre 5%, 6%, máximo 8%. Não passaria de 8%, né? Eu prefiro comprar uma farinha que tem entre 5 e 6, tá? Se você for fazer um biscoito ou uma tartelete, melhor uma farinha que esteja entre 8 até 9%. Para pães vai variar de 10, 11 até 13,5% e pizza até 14%. Na panificação, a gente no Brasil não encontra essas farinhas mais fortes, até 14%. Por isso que a gente usa o melhorador no Brasil. Aqui na Europa não existe esse melhorador, né? Isso é um produto brasileiro, né? O que o melhorador vai ajudar? O nome já diz, vai ajudar a melhorar essa massa, a desenvolver a cadeia de glúten e melhorar também a fermentação. Agora falando farinha para bolo, né, para confeitaria, existe a farinha com fermento e a farinha sem fermento. Eu não recomendo utilizar a farinha que vem com fermento. Nessa embalagem tem especificado aqui, ó, eu tenho 96% de farinha, então quer dizer, e 4% seria fermento. E nessa outra eu tenho 98% e 2% seria os aditivos, os fortificantes. Mas você não sabe dessa farinha aqui que tem dizendo que é com fermento. E eu só tenho 96% de farinha e 4%, mas 4% é o quê? Qual é a porcentagem do ferro? Qual é a porcentagem do fermento aqui, né? Então fica difícil você balancear a sua receita. Por isso é bom utilizar aquela farinha que não tem nada, não tem fermento, e aí você vai adicionar o fermento ou bicarbonato que está pedido na sua receita, tá bom? Nos Estados Unidos, nós temos a farinha que chama de cake flour, que é a farinha específica para bolo, né? No Brasil, a gente também não tem essa farinha. O que seria essa farinha? É a farinha de trigo com uma porcentagem de amido de milho, né? Esse amido de milho vai deixar a nossa farinha mais fraca, né? Vamos tirar uma parte do trigo e estamos adicionando amido de milho. E o que vai acontecer no nosso bolo? Vamos ter um bolo bem mais macio,
Na hora que a gente comer esse bolo, a textura do bolo não vai se transformar em uma massa assim, né? Não vai ter aquela estrutura do glúten tão forte na mordida do bolo. E também na hora que você estiver mexendo, a sua massa vai ajudar também a não desenvolver a cadeia de glúten e não vai deixar o seu bolo duro, né? Caso você não tenha acesso a essa farinha, por exemplo, eu estou morando agora na Irlanda, as farinhas plains, que a gente chama aqui, que é a farinha que não tem nada, essa farinha aqui tem 11% de proteína, então vai deixar meu bolo duro. Então, como é que eu posso fazer a minha farinha para bolo em casa? Então, você vai fazer uma mistura. Para cada quilo de farinha de trigo, você vai adicionar 14% de amido de milho, que seria 140 gramas de amido de milho. Você vai misturar com o quilo, misturar, peneirar e guardar numa embalagem. Caso você não queira já deixar essa mistura pronta, você também pode calcular pela sua receita. Por exemplo, se na tua receita está precisando 500 gramas de farinha de trigo, você vai calcular quanto é 14% de 500 gramas, 70 gramas. Então, eu vou colocar 430 gramas de trigo e 70 gramas de amido de milho, dando um total de 500 gramas. E aí eu tenho a minha farinha de bolo específica para aquela receita. E se você está fazendo em xícara, você vai pegar uma xícara, medir uma xícara de farinha de trigo, vou tirar 2 colheres desse trigo e vou adicionar 2 colheres de amido de milho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, entendido um pouquinho mais sobre o que é o trigo e também as porcentagens das proteínas para saber que farinha melhor comprar quando você estiver aí na sua cidade ou país que você tiver, tá bom? Até a próxima!